Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos continuar falando de Jeremias. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos então comentando a Bíblia também em ordem cronológica. Vamos falar de Jeremias de 26 a 29 e nós precisamos entender algo importante nessa leitura de hoje. Vamos já para Jeremias 26. E eu quero chamar a atenção para algumas coisas quando nós lemos a Bíblia. Quando nós lemos de forma devocional, é um tipo de leitura, obviamente. E quando nós lemos a Bíblia de forma sistemática, até com esse objetivo de entender a Bíblia toda, não, porque sabemos que não é possível assim, numa simples leitura. Mas no sentido de ler a Bíblia toda, de aprofundar no estudo, de aprofundar no conhecimento, a nossa leitura precisa ser um pouquinho diferente e mais cuidadosa. E eu quero chamar a atenção para algumas coisas hoje e entendemos, já que muita gente fala, ataca a Bíblia como sendo incoerente e vários outros pontos que são colocados aqui contra a Bíblia. Na introdução de Jeremias, eu falei de uma estrutura simples que a gente pode dar para o livro de Jeremias para entender melhor. E aí, nessa estrutura, o capítulo 1 é o chamado ali de Jeremias, e do 2 até o 25 tem as profecias de Jeremias para ajudar. E aí nós chegamos agora nesse pós-capítulo 25, que é o capítulo 26. E aí o que acontece? Do capítulo 26 de Jeremias até o 38, nós vamos ver então Jeremias contando sobre a sua vida antes do cativeiro. E é importante nós entendermos isso. E aí do 39 até o 45 é a vida de Jeremias após o cativeiro. E o final de Jeremias, então, do 46 até lá o 51. São as profecias contra as nações estrangeiras, né? Só revisando. E no capítulo 52, que é o último capítulo aí, os detalhes da queda. Então, nós estamos entrando hoje, Jeremias 29, 26, e vamos até o capítulo 38 de Jeremias, lendo sobre a vida de Jeremias antes da queda. Por que é que eu estou repetindo isso que foi falado na introdução de Jeremias? Porque as pessoas lendo, que estão prestando um pouco mais de atenção, pode achar confuso. É importante nós entendermos. Jeremias começou a profetizar bem jovem. E os primeiros anos de profecia, ele não escreveu as suas profecias. Ele começou a escrever as profecias depois de muitos anos. E isso significa o quê? Que quando ele foi escrever, quando ele começou a escrever, ele fez uma divisão ali que para ele era lógica. Claro, inspirado pelo Espírito Santo, e eu entendo. Então ele escreveu primeiro as coisas que estavam mais importantes para ele. Então do 2 ao 25 são todas as profecias para Judá antes da queda. Então ele prioriza escrever isso. Ele poderia ter escrito as profecias e também contado da sua vida. Mas ele não fez isso, ele antes focou nas profecias. Então, do 26 até o 38, ele vai contar como é que estava a sua vida antes da queda, mas não é imediatamente antes da queda. É a sua vida, enquanto ele profetizava do 2 ao 25. Entende? Então, tem coisas que Deus mandou ele fazer, ele ir, e ele não contou do 2 ao 25 porque eram mais pessoais. Outras coisas fizeram com ele. Muito sofrimento, muita perseguição que ele sofreu, que ele não contou do 2 ao 25. Então ele vem contar agora do 26 ao 38. Então, aquela perguntinha, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se o que ele está comentando agora, do 26 ao 38, é exatamente antes da queda, né, imediatamente antes, ou durante qual tempo aí das profecias de 2 a 25? No início do capítulo.
Então, no início do capítulo, a gente consegue saber. Então, olha só. Vamos voltar um pouquinho em Jeremias. Vamos lá para o capítulo 1. É importante a gente entender isso aqui no livro de Jeremias. Fica mais fácil. Então, no capítulo 1, Josias estava vivo. No 13º ano do reinado de Josias. Capítulo 2. Capítulo 3. Vão acompanhando na Bíblia de vocês. Capítulo 3. Capítulo 4. Josias ainda estava vivo. É só olhar na introdução do capítulo. Capítulo 6. Aí, do capítulo 7 em diante, começa a mudar um pouco, tá? E aí nós vamos vindo do capítulo 7 em diante e a história está acontecendo. Josias morre e os filhos de Josias então assumem o trono. Lembrando que o primeiro filho de Josias, ele ficou no trono só 3 meses, que é o Jeoacás, e aí ele foi levado preso para o Egito. E o Jeoaquim assumiu no lugar dele. Na verdade, o Jeoaquim, que o nome original, né, o nome que os pais deram era Eliaquim, que foi o rei que mudou. Ele assumiu o trono, ele era o primogênito. O primeiro que assumiu o trono porque passou na frente. Né? Teve aconteceu algo ali que a Bíblia não nos fala, para ele ter assumido o trono. E ele ficou no trono só 3 meses, e depois vem o irmão mais velho então e assume. E todos os outros reis que tem a partir de Josias, que é o Jeoacás, então só 3 meses, depois o Jeoaquim, depois o Joaquim e depois o Zedequias, todos esses reis são filhos de Josias, tá? Então aqui do capítulo 26, quando a gente lê, possivelmente aqui no capítulo, no versículo 1 de cada capítulo, está situando na história quando é que aconteceu aquilo que o Jeremias passou, tá? Ele situa na história. Então a gente precisa entender que esse tempo, né, do 26 ao 29 especificamente que nós vamos ler hoje, vamos comentar, não aconteceu exatamente perto da queda, mas são coisas que aconteceram com Jeremias durante a sua vida, antes da queda de Jerusalém. Então, esses capítulos do 26 até o 29, eles aconteceram em alguns momentos entre o capítulo 6 e o capítulo 25, tá? E dá pra gente situar ali, é só pegar os capítulos e ir olhando quem estava reinando naquele capítulo e saber que aconteceu isso daqui. O que eu quero dizer só é que nós estamos entrando numa outra etapa de leitura de Jeremias. Até o 25 foram profecias contra Judá, profecias antes da queda. E Jeremias agora, do 26, então, até o capítulo 38, ele vai contar coisas que ele não tinha contado. Durante o 2 ao 25, ele vai contar acontecimentos, vai contar que foi preso. Então, quando a gente lê que ele foi preso, por exemplo, na leitura de hoje, que foi espancado, se nós não nos atentarmos para os detalhes, a gente vai achar que ele foi preso logo antes de Jerusalém ser tomada. Mas não foi, foi lá atrás. Ou seja, enquanto ele estava profetizando, nós vimos que ele chora, que ele lamenta, que ele desabafa contra Deus. Mas tem capítulos que ele não é tão claro nisso, e na verdade ele estava sofrendo, estava apanhando, estava sofrendo perseguição, mas ele não entra no detalhe. Por quê? Eu entendo que um dos motivos é para que esse sofrimento dele, essa perseguição, essa prisão, tortura, não se tornasse o ponto principal naquele capítulo, que era para destacar justamente a profecia, o que Deus estava falando com o povo. Se ele coloca o sofrimento dele lá, o sofrimento ia acabar ficando em primeiro plano, e ia chamar a atenção, e ia tirar a atenção daquilo que realmente tinha que ser visto e percebido, que era a profecia. Tá bom? Vamos para o capítulo 26 então? Capítulo 26, olhe na sua Bíblia como é que está o título. Nessa que eu estou aqui agora, está escrito, né? Jeremias é ameaçado de morte. Mas não é no final das profecias, eu vou repetir isso bastante, é lá no início. Olha só, no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias,
Então, quando é que foi o início desse reinado? No ano que Josias morreu, no ano 609, com 39 anos ali. Então, dentro da história, esse capítulo 26, ele nos faz voltar 22 anos, 21 anos, talvez. Então, Jeremias volta e conta, então, o que ele sofreu naquele tempo, antes do cativeiro na Babilônia. Lembrando, né, que a Babilônia não foi e levou todos os judeus cativos de uma vez só. Foram várias invasões e eles iam levando o povo. Então, já lemos aqui sobre duas principais. Então, no início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor dizendo. Então, sempre quando a gente está lendo as profecias, a gente precisa prestar atenção se a própria profecia ou o capítulo dessa profecia ou o capítulo dessa história, que aqui no caso vai ser história de Jeremias, história de sua vida pessoal, se está localizando no tempo. Então é importante a gente voltar lá. É como nós lermos sobre o adultério de Davi com Batseba, lá em Samuel, e ler junto, quando o profeta Natan vai falar para ele do pecado dele, ler o Salmo 51. Fica mais forte, fica mais real, porque a gente vê o que a pessoa passou e vê o que a alma dela está expressando através do Salmo. Então aqui em Jeremias, nós vamos ver o que ele estava sentindo lá no ano que Josias morreu. Lembrando que Josias deu atenção às profecias de Jeremias. Josias foi o segundo rei mais piedoso de Israel. Conviveram juntos os dois. Mas vêm os filhos de Josias e fazem exatamente o contrário do pai. Então Jeremias é muito usado por Deus para chamar a atenção dos filhos de Josias. Então veio essa palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor. Ou seja, Jeremias, vai lá, se coloca lá na entrada da casa do Senhor, lá na entrada. E fala a todas as cidades de Judá que vêm para adorar na casa do Senhor todas as palavras que eu te mandei que lhes dissesses, não retenhas nenhuma palavra. Vocês lembram que nós já falamos sobre isso? Josias fez uma reforma religiosa. E Josias fez o quê? Fez um decreto onde era obrigado todos irem para o culto do Senhor. Então aqui, no início do reinado de Joaquim, o decreto do pai dele, o decreto de Josias, ainda estava valendo. Então todas as pessoas elas iam assistir ali aos cultos. Mas, também já falei, Josias ele conseguiu fazer um decreto obrigando as pessoas a ir para o culto. Mas isso era externo. Josias, assim como nós, não temos poder nenhum de mexer no coração das pessoas, é só o Espírito Santo. E Jeremias fala muito isso. E o coração, não adianta que vocês estão fazendo fora, vocês precisam ter o coração convertido. Bem pode ser que ouçam e se voltem cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que penso fazeres pela maldade das suas ações. Então isso é 22 anos antes, então Deus ainda fala. Jeremias fala, pode ser que alguém se converta, alguém que se volte, e eu não faça aquilo que eu estou planejando fazer. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, a qual pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando aos quais não ouvistes, então farei desta casa como Siló, e dessa cidade farei uma maldição para todas as nações da terra. Pensa então Jeremias falando isso na entrada da casa do Senhor, todos os sacerdotes ouvindo, todo mundo que estava entrando ali ouvindo essa profecia. Vamos ver aqui versículo 7. E os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhes havia ordenado que dissesse a todo o povo, os sacerdotes e os profetas e todo o povo, ou seja, todo mundo, se juntou e fez o quê?
pegaram Jeremias e falaram: certamente morrerás. Jeremias então é preso por estar profetizando. Aí eles falam por que prendeu. Por que prenderam Jeremias? Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: esta casa será como Siló, e essa cidade será assolada. Vamos avançar um pouquinho. Quando os príncipes de Judá ouviram, no versículo 10, essas coisas, subiram da casa do rei à casa do Senhor. Ou seja, se eles ouviram falar, é porque alguém foi lá contar. E foram lá e se assentaram na entrada da porta da casa do Senhor. E os sacerdotes e os profetas falaram então aos príncipes e a todo o povo: em pena de morte incorreu este homem. Ou seja, já queriam ali matá-lo, porque profetizou contra essa cidade. E aí Jeremias fala, versículo 12: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade. Emendai agora, pois, os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazeis de mim como o melhor e mais reto vos pareça. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, sangue inocente trarei sobre vós e sobre essa cidade. E aí o que acontece? Os príncipes ouviram isso, e aí falam: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus falou. E a Bíblia não traz detalhes, né? Mas é engraçado e faz a gente pensar como, né? Como assim? Eles entenderam que o que o Jeremias estava falando era o nome do Senhor, então eles entenderam como verdade e mesmo assim não se arrependeram dos seus caminhos. Então, versículo 17: se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação, dizendo, versículo 18: Miqueias profetizou nos tempos de Ezequias, rei de Judá, e falou com todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Sião será lavrada. Então, esses príncipes, essas pessoas que se levantaram aqui para defender Jeremias, disseram o seguinte: olha, Miqueias se levantou também e falou a mesma coisa que Jeremias lá no tempo do rei Ezequias. E Ezequias fez o quê? Né? Ezequias não mandou matar Miqueias, né? Porventura mataram Ezequias e todo Judá? Não. Antes o rei Ezequias temeu ao Senhor e orou na presença do Senhor. E o Senhor se arrependeu do mal que falaram contra eles, e nós fazemos um grande mal contra nossas almas. Ou seja, o rei lá não mandou matar. Agora vamos nós fazer isso? É isso que ele está falando aqui. Aí o versículo 20 cita aqui um profeta Urias, que não existe outra informação a respeito dele. Vamos lá para o 22. Mas o rei Jeoaquim enviou homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Aquibog, e outros homens com ele no Egito, e tiraram Urias do Egito, ainda sobre esse profeta, e o trouxeram, o qual o matou a espada e lançou o seu corpo nas sepulturas. Então ali um profeta que profetizava também e foi assassinado. Jeoaquim, um rei assassino. Mas a mão de Aicão, filho de Safã, que queria chegar ao versículo 24, estava a favor de Jeremias para que não o entregassem nas mãos do povo para ser morto. Esse Aicão, ele é citado lá em 2 Reis, foi os últimos capítulos que nós comentamos de Reis antes de vir para Jeremias. Ele é citado, foi um dos que encontrou o rolo, né? Encontrou a palavra do Senhor perdida na casa do Senhor. E ele defendeu então Jeremias e não permitiu que Jeremias fosse morto neste momento. Vamos para o capítulo 27. Capítulo 27, então, pula alguns anos do capítulo 26 em relação à história. Ainda é no início do reinado de Jeoaquim, ali durante o reinado de Jeoaquim, e fala sobre o domínio de Nabucodonosor. Lembrando, nós temos uma ideia, ou pelo menos a maioria tem uma ideia, de que Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, pela Babilônia, num dia, lá em 586, e foi a maior guerra e pronto. Na verdade, Nabucodonosor foi cercando Judá muitos anos antes, lá em 605, 603,
609 já tinha, né? Quando foi Jeoacás foi levado, o Império Babilônico já estava ali rondando Judá. Na primeira leva, enquanto nós estamos aqui no capítulo 27, já tiveram 2 levas de cativos e Jerusalém não tinha sido tomada ainda. O exército babilônico já tinha entrado, já tinha levado um grupo de pessoas, que foi Daniel e os seus amigos, que eram adolescentes, e mais uma leva de gente. Na segunda vez que o Império Babilônico veio e levou cativos também, e mais um tanto de judeus. Tá? Então, o Império Babilônico está ali cercando Jerusalém. E aí, gente, vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho nos judeus que estavam ali, para a gente até entender um pouco quando Deus fala que está irado. Porque assim, Deus está falando de cativeiro há séculos já. Deus, até aqui, até o rei Jeoaquim, quantos profetas já tinham falado? Muitos profetas. Miqueias, Oséias, Isaías, profetas que profetizaram muito e avisaram o povo, e o povo não fez nada. Aí agora vem Jeremias, e aqui ele já está profetizando há 23 anos, e profetiza, e o povo nada de se arrepender. E além de não se arrepender, bate em Jeremias, prende, persegue, ameaça. Agora pensa, o povo está ali, não acreditando na profecia de Jeremias, achando que Deus ainda vai socorrê-los de alguma forma. Eles veem o exército levando grupos, a gente chama de levas, turmas, né, grupos grandes de judeus cativos. E o povo continua achando que não vai acontecer nada. Tal a consciência cauterizada pelo pecado. Eles veem as coisas acontecendo e não se arrependem. Mas agora, no capítulo 27, nós vamos entender algumas coisas no 27 e no 28. Porque a gente acha que era só Jeremias que estava ali, mas tinham outros profetas também. Outros profetas profetizando ao mesmo tempo que Jeremias. Só que Jeremias estava profetizando o juízo. Teve esse outro aqui, esse Urias, que foi morto, também profetizando o juízo. Mas tinham outros profetas profetizando a bênção, profetizando o contrário de Jeremias. E o povo, nós inclusive, quando estamos numa situação de esfriamento ou de mornidão, né? Estamos aí meio mornos, nós acabamos ouvindo e acreditando naquilo que a gente quer. Por isso que Jeremias, o próprio Jeremias fala que o coração do homem é enganoso. Que a gente acaba acreditando naquilo que nos é favorável. Vamos ver aqui então o que começa a acontecer. Capítulo 27, então, fala sobre o domínio de Nabucodonosor. Vamos ver aqui alguns versículos. Então, ainda, Jeremias situa aqui na história, no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor, faze correias e jugos e ponha sobre o teu pescoço. O jugo, ou como aqui está escrito, jugos, mas veja na sua Bíblia como está escrito. A maioria das Bíblias, as versões aí deve estar escrito jugo. Por que está no plural? Porque é para 2, tá bom? Geralmente o jugo é para 2. Tem jugo para um só? Tem sim, mas é pouquíssimo usado. Geralmente jugo para 2. Jugo também tem um sinônimo que é canga. Canga, gente, é aquele instrumento, vamos dizer assim, de madeira, colocado no pescoço do boi. E é um símbolo de escravidão, não de tortura, mas de escravidão. Quem está dominando o jugo ali, quem está conduzindo o jugo, está no domínio. E quem está embaixo do jugo é o escravo, que está sendo o dominado. Deus fala para Jeremias: faze correias e jugos e ponha sobre o teu pescoço. Então faz você ali. Anda você como que escravo. Então fica mais fácil para a gente imaginar o quanto Deus estava falando com o povo, porque ali para o povo era uma palavra comum.
o jugo, a canga, né? No sul, de onde eu sou, de Santa Catarina, usa mais a palavra canga. Fica mais fácil a gente entender a força da escravidão que o povo seria levado, porque com o jugo no pescoço, a pessoa, né, é o pescoço que comanda os nossos movimentos. Quando a gente sofre um acidente e machuca aqui o pescoço, você pode perder a mobilidade do seu corpo, porque é aqui que comanda. Então, colocando aqui um artifício, né, uma ferramenta onde que te manipula, que te prende o pescoço e você só vai para onde é permitido ir, você sente ali então um grau da escravidão, do poder, do domínio. E não só isso, né? É a questão da submissão, de abaixar a cabeça, de não poder ir para onde quer. E também o jugo, né, a canga, nos fala de trabalho pesado. Você só põe a canga no animal, você só põe o jugo no animal quando ele vai lavrar, quando ele vai trabalhar na terra. Quando o agricultor vai usar o animal para trabalhar na terra. Ou para puxar peso, enfim, tem várias utilidades ali na terra. Então, quando você fala de jugo, fala de canga, você não fala só de domínio, de escravidão, de perder a liberdade, mas também fala de trabalho pesado. Versículo 3. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, ao rei dos Amonitas, e ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém, ter com Zedequias. E aí agora veja o versículo 1 e o versículo 3, o que tem de diferente aí, o que parece que não casa. Então esses jugos, né, essas correias, essas coisas, foram feitos vários, né? Foram mandados então para esses reis, por mensageiros, que vinham para visitar Zedequias. Vamos entender isso? No 9º ano do seu reinado, quando ele se rebelou contra o rei da Babilônia. Olha só, aqui, no início do reinado de Jeoaquim, veio essa palavra do seu Jeremias dizendo: vai e faz. Entende-se que Jeremias teve um tempo para confeccionar essas coisas, para conseguir essas coisas, enfim. O versículo 3 é quando é para enviar. No versículo 1 é quando Jeremias recebeu a palavra, que está aqui no início do reinado de Jeoaquim. Jeoaquim reinou 10 anos, mais ou menos, aí 11 anos. Só que, veja, Jeremias recebeu a mensagem, guardou, fez os jugos, e depois de algum tempo, Deus vem e fala: agora você entrega para os mensageiros. Então os mensageiros vinham para Jerusalém para visitar Zedequias. E aí nesse momento então Jeremias devia entregar para eles. Tá? Tem um espaço de tempo entre o 1 e o 3. Versículo 4. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores, ou seja, o mensageiro ia levar o jugo, ia levar a mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: assim tereis que dizer a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre toda a face da terra, por meu grande poder e com meu braço estendido, e a dou a quem me parece conveniente. E agora eu dei todas essas terras às mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. E todas as nações o servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que venha também o tempo de sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis servirão a ele. Versículo 8. E acontecerá que a nação ou o reino que não servirem a Nabucodonosor e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, com a espada e com fome e com peste visitarei. Então Deus está falando assim: vocês querem preservar a vida? Para todas essas nações aqui do versículo 13, querem preservar a vida? Se submetam ao rei da Babilônia. Quem não se submeter vai morrer, ou de peste, ou de fome, ou pela espada, ou seja, com guerra. E isso é duro. Deus dando um conselho: olha, não lutem contra a Babilônia, se entreguem. Se entreguem, porque eles vão preservar a vida.
Lembra que eu falei há poucos minutos, né? Jeremias estava profetizando, mas tinha outros profetas também profetizando. Versículo 9: E não deis ouvidos aos vossos profetas, nem aos vossos adivinhos, nem aos vossos sonhos, nem aos vossos agoreiros, nem aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Porque sempre tem aqueles que falam, né? Vamos resistir, vamos lutar, Deus está conosco. Neste caso aqui, não estava, não era para fazer isso. Porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e pereçais. Mas a nação que submeteu o seu pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra. Então Deus vai livrar, Deus iria livrar aqueles que se submetessem. Versículo 12. E falei também com Zedequias, rei de Judá, conforme todas as palavras, dizendo, submetei os vossos pescoços ao jugo do rei da Babilônia, e servi a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo, a espada, a fome e peste, como o Senhor disse, da nação que não servir ao rei da Babilônia? Não deis ouvidos aos profetas que vos dizem, não servireis ao rei da Babilônia. Ou seja, não escutem. Eu não os enviei, eu não dei mensagem para eles. Versículo 16. E lembram quando eu falei, lá em Isaías 39, eu falei que o tempo próximo à queda de Jerusalém é muito triste. Muito triste. Nós começamos a ver aqui, tá? A partir desse versículo 16. Cada vez que o exército da Babilônia entrava em Jerusalém, levava uma parte do povo cativo, o exército saqueava e levava alguma coisa, né? Levava um pouquinho de coisa. Então, olha só o 16. Também aos sacerdotes e a todo este povo falei, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo, eis que os vasos da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia. Ou seja, os vasos, todos aqueles vasos que Davi já tinha deixado um pouco pronto para Salomão, depois foram feitos mais, vasos de ouro, vasos de cobre, estavam sendo levados para a Babilônia. E aí os profetas aqui, os profetas contrários a Jeremias, dizendo, não, os vasos vão voltar, voltarão cedo. E aí contradizendo Jeremias, porque Jeremias já tinha dito, no capítulo 25, vão ficar lá 70 anos, o cativeiro vai durar 70 anos. Aqui eles estão dizendo, não, vai voltar. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia e vivereis. Deus falando, não dê ouvido a esses profetas. Vamos aqui para o versículo 19. Vocês lembram, nós falamos bastante lá na construção do templo de Salomão sobre as duas colunas na entrada do templo. Colunas de ornamentação. Olha o versículo 19. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas e do mar e das bases e dos demais utensílios que ficaram nessa cidade. Ou seja, aqui a coluna ainda estava lá, as duas colunas. Esse mar é aquele trabalhado de bronze que tinha em cima, lá no templo de Salomão, que era todo um mar esculpido ali. E dos demais utensílios que ficaram nessa cidade, ou seja, essas coisas ainda estavam lá, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os nobres de Judá e Jerusalém. Como eu disse, né? O povo está ali vendo. A Babilônia veio, já levou uns vasos, já levou dois grupos de pessoas para lá, e o povo está ali, vê as coisas acontecendo e não se arrepende. Nós vamos ver que as coisas pioram ainda. O povo vê as coisas acontecendo e não se arrepende. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, né, que interessante. As pessoas, Deus falou que ia levar cativo o remanescente fiel. Mesmo que nesse grupo que fosse, muitos ainda não tinham coração convertido, eram pessoas, entre aspas, pessoas que não tinham se dobrado à idolatria, aos pecados, não eram convertidos, mas não tinham se dobrado ao pecado. Deus levaria, e lá no cativeiro, essas pessoas teriam o seu coração convertido e fariam parte do remanescente fiel.
Versículo 21. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos vasos que ficaram na casa do Senhor, na casa do rei de Judá e em Jerusalém. Para a Babilônia serão levados, e ali ficarão, até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e o restituirei a este lugar. Esses vasos, eles vão voltar do cativeiro. Mas aqui, eles estavam acreditando que os vasos não iam ser levados. Mas Deus fala, eles vão ser levados, eles vão ficar lá no cativeiro, e eles vão voltar do cativeiro. E eles voltam. A descrição está lá em Esdras 1. O rei Ciro fala, leva isso aqui, leva de volta para a casa de Deus. Certo? E aí vamos para o 28. O 28, eu não quero me ater tanto, então vamos apenas falar rapidamente do 28. É um capítulo que não é muito grande, tem só 17 versículos. No 28 nós vemos o que então? O principal profeta falso, o principal ali que estava profetizando coisas contrárias a Jeremias. E é o Ananias, falso profeta. E esse Ananias, ele profetiza tão contrário a Jeremias, ele fala, não, tá bom, o cativeiro vai acontecer. O cativeiro vai acontecer porque afinal, né, já estava acontecendo, já tinha começado. A gente chama de cerco, né? O cerco em Jerusalém durou aí cerca de 10, 12 anos. Então, se o cativeiro foi em 586, né, a queda de Jerusalém, 10 anos, 11, talvez 12 anos antes, começou então o exército babilônico cercando ali Judá e levando alguns grupos de pessoas cativos. Então vem esse Ananias e começa a profetizar. E ele em parte concorda com Jeremias, mas ele fala assim, o cativeiro é só 2 anos. Daqui 2 anos tudo vai mudar e Deus vai trazer de volta e as coisas vão se resolver. Vamos ver aqui. Versículo 1. E aconteceu no mesmo ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no 5º mês, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, falou-me na casa do Senhor diante dos sacerdotes. Então falou com Jeremias diante dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, assim falou o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, farei voltar para este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tirou deste lugar. E eu farei voltar outra vez este lugar a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá. Então, daqui 2 anos, volta todo mundo que entrar em Babilônia, diz o Senhor, porque eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Em Jeremias 22, Jeremias profetizou, dizendo que o rei aqui, né, o Jeconias, que ele iria ser levado e que ele não voltaria, que ele ia morrer lá. Jeremias profetizou isso lá, aqui em Jeremias 22. E aí vem o Ananias e fala, não, Jeconias ele vai voltar, e o povo cativo também vai voltar, daqui 2 anos. Daqui 2 anos vai voltar. E aí Jeremias fala, né, responde, aí no versículo 5, e disse Jeremias, amém. Amém. Que exemplo, né? Que exemplo. Vamos ouvir Jeremias. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, com as quais profetizaste, e torne ele trazer os vasos da casa do Senhor e todos do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora essa palavra que eu falo, em teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas antes de mim, então Jeremias falando, pela Bíblia, pela palavra de Deus, os profetas antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra, de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumpra essa palavra do profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Jeremias está dizendo assim, olha, eu e todos os profetas antes de mim profetizaram guerra, peste, mal,
sofrimento, e você está profetizando paz, então Deus vai confirmar suas palavras, então você vai ser o profeta, aquele profeta que Deus mandou, aquele profeta que realmente Deus enviou, e todos nós não somos profetas de Deus. Então Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias. Jeremias estava usando esse jugo já há muito tempo, e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo do rei, o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, do pescoço de todas as nações, depois de 2 anos completos. E se foi Jeremias pelo caminho. Jeremias pegou e saiu. Vai fazer o quê, né? Ele ia ficar batendo boca? Ele ia ficar brigando? Ele ia ficar discutindo? Não, não tem o que fazer. Não tem. E isso, assim, é um grande aprendizado com Jeremias. A gente não precisa ficar discutindo. Você sabe que é de Deus? Amém. Espere. Como Jeremias disse, deixa Deus confirmar as palavras. Depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo do pescoço de Jeremias, veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo: vai, ou seja, volta, e fala a Ananias dizendo: assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas farás para eles jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para que sirvam a Nabucodonosor. Então o profeta Jeremias disse a Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Claro, ele estava ali profetizando bênção, né, gente? Dizendo: o cativeiro é só 2 anos. 2 anos. Quem que não aguenta 2 anos do cativeiro? É isso que ele estava falando. Eis, versículo 16: eis que eu te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque ensinaste rebelião contra o Senhor. Então, este ano ainda. E morreu o profeta Ananias naquele mesmo ano, no 7º mês. Quantos meses então? Vamos ler a Bíblia. Quanto tempo que durou que Ananias ficou vivo ainda? Depois de ouvir isso então. E mesmo tudo isso, mesmo Jeremias profetizando, falando a Ananias: você vai morrer, mesmo assim o povo não deu atenção a Jeremias. Como é que nós vamos saber então quanto tempo que ele ainda ficou vivo? Lá no versículo 1 está escrito: e aconteceu no mesmo ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no 5º mês, que Ananias falou com Jeremias. E aqui, versículo 17: e morreu o profeta naquele mesmo ano, no 7º mês. Então ali, cerca de 2 meses, ele ainda ficou vivo, e certamente profetizando e falando, e depois morreu. Muito bem, e aí vamos para o último capítulo que nós temos de leitura de hoje. E o capítulo 29, o povo então estava cativo, já tinha 2 grupos ido cativos, né, sido levados, e estavam lá no cativeiro. Lembra que eu falei, Babilônia ficava em linha reta, 750, 800 quilômetros de Jerusalém. Mas nem aqui no Brasil, e muito menos lá, dá para andar em linha reta. Então tem, né, montanhas, montes, rios, vales, enfim. E de Jerusalém então a Babilônia, 1.350, 1.400 quilômetros. Estavam longe, não se tinha notícias. Então Jeremias faz o quê? Ele escreve uma carta para o povo no cativeiro. É uma carta um pouco longa, mas é uma carta muito importante. Vamos ler então. Vamos ler. Essas são as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro e aos sacerdotes e profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia levado. Então era uma carta para os cativos, para os que estavam presos lá. É claro que muitos que haviam ido para a Babilônia não eram todos, né, bons, não eram todos do remanescente. É claro que também foram ali falsos profetas e falsos pessoas com falsos ensinos e falando coisas que não deveriam falar. Então Jeremias faz essa carta. E ele faz essa carta
contando na carta aquilo que ele estava profetizando, aquilo que Deus já tinha mostrado, que o cativeiro seria longo, seria de 70 anos, mas que era para eles aguentar firme, porque Deus os traria de volta, Deus os restauraria, tá? E é claro, né, que lá no cativeiro tinha esses falsos mestres, esses falsos sacerdotes, falsos profetas, mas também tinha gente fiel a Deus, como Daniel e os seus amigos. Quem tem lá de importante na Babilônia? É um profeta que nós vamos começar a ler nos próximos dias. Assim que nós acabarmos de ler Jeremias, nós vamos ler Jeremias e Lamentações, vamos ler Ezequiel. Ezequiel é um profeta do cativeiro. Ele está lá no cativeiro. Nós vamos ler sobre ele. Então ele é ali, né, como exceção ali. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, ou seja, todo esse povo aqui no versículo 2, foi cativo pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esses aqui no versículo 3, o Ilquias que está aqui é o pai de Jeremias. Vamos lá. Olha só, aqui nesse capítulo 29, então, o versículo 2 são as pessoas que foram na primeira leva de cativeiros. É o povo que foi lá, ficou pouquíssimo tempo em Jerusalém como rei, daí já foi levado. E quem levou, né, ali, que Zedequias mandou para a Babilônia, esses que estão citados aqui no versículo 3, são filhos do sacerdote Ilquias, são da família de Jeremias, inclusive. E eles iam levar a carta, então, para os cativos, tá? Pela mão. Quando fala pela mão de Elasa, a carta vai pela mão. Então, é fulano de tal que vai levar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram levados cativos, que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Edificai casas e morai nelas. Ou seja, não fiquem lá no cativeiro achando que vão voltar logo. Porque muitas vezes nós achamos que as coisas vão acontecer logo e a gente não faz o mínimo. Então não fiquem no cativeiro achando que vocês vão voltar logo, não. Construa casas, morem, plantem pomares, comei do fruto deles. Casai, gerem filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai maridos às vossas filhas, para que deem a luz, ou seja, vivam a vida. E procurai a paz da cidade para a qual vos fiz deportar, e rogai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis vós paz. Eu pego isso muito para a gente, muito para mim, especificamente. Eu estou aqui, mas eu estou de passagem. Mas não é porque eu estou de passagem, que o meu destino é outro, que eu não vou fazer nada. Eu vou sim cuidar da minha casa, limpar, se possível, né? Ter a minha própria casa, ter as minhas coisas, casei, tenho filha. Por quê? O meu destino é lá. Mas eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui. Então, vou viver aqui. E não só viver. Deus fala, né? Rogai por paz. Então, eles estavam cativos, foram presos, foram levados para um lugar que eles não queriam ir, mas era para eles viver bem. E ainda orar pedindo paz para aquele lugar. Que é exatamente o que nós temos que fazer pela nossa nação aqui. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão entre vós, nem os vossos adivinhos, nem escutai os vossos sonhos que sonhais. Porque falsamente vos profetizam em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. E aí o versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados os 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra para vos fazer voltar para este lugar. Porque eu sei muito bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que promessa linda! Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. São promessas para nós, versículos 11 ao 13. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. E vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia.
Ou seja, tem muitos profetas lá. Porque assim diz o Senhor. Deus mandou aqui fome, peste, espada. Persegui-los-ei com a espada. Então falando ali daqueles que não serviam a Deus, daqueles que estavam com o coração afastado de Deus, profetizando falsamente. Então Deus traz o juízo aqui. Versículo 19. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-vos, vós não escutastes, diz o Senhor. Dos versículos 20 até o final aqui, até o 32, então vem um juízo de Deus sobre os falsos profetas. Aí já não é só sobre os falsos profetas que estavam em Jerusalém, mas aqueles que estão lá no cativeiro. É de ficar pasmo, né? Porque viram tudo o que estava acontecendo ali em Jerusalém, foram levados cativos, ou seja, viram as profecias de Jeremias acontecendo, se cumprindo, e lá no cativeiro continuam falando em nome de Deus, coisa que Deus não mandou. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito de Acabe, a respeito de Zedequias, os quais vos profetizam falsamente. Zedequias, filho de Maazéias. Então não é o Zedequias que era o rei, não é o Acabe rei, mas a respeito de Acabe, filho de Colaías. Então são dois falsos profetas. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Então, falsos profetas que iam ser mortos pelo rei da Babilônia. E tomaram deles uma maldição todos os deportados de Judá, que estão em Babilônia. O Senhor te faça como os Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Veja, versículo 22 então, é aquele de assou no fogo, é forte, né? Mas é aquele, e é isso mesmo, lançado na fornalha, que era comum lá na Babilônia. Nós vamos ler sobre isso lá no livro de Daniel. Cometeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus próximos e falsamente falaram em meu nome, palavra que não lhes mandei dizer. E eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. Então aqui Deus vai nomeando quem está profetizando errado lá, no cativeiro, quem está profetizando falsamente. 25, 26, Deus vai trazendo então esse juízo. Aí o versículo 29, e ler a Sofonias o sacerdote essa carta, esta aqui que nós acabamos de ler, aos ouvidos de Jeremias o profeta, e veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo, manda todos os do cativeiro dizendo, assim diz o Senhor de Semaías, porquanto vos profetizou Semaías e eu não o enviei e vos fiz confiar em mentiras. Eis que eu visitarei a Semaías e a sua descendência, e ele não terá ninguém que habite entre este povo, nem verá o bem que hei de fazer ao meu povo. Então, dos versículos 20 até o 32 são juízos, e Deus nomeia ali, Deus dá nome aos falsos profetas que estavam lá no cativeiro profetizando contrário àquilo que Jeremias já havia profetizado. Deus não deixa passar. Os 70 anos do cativeiro era para tratar o coração do povo, daqueles que foram levados cativos. Todos os outros que não foram levados cativos iriam morrer, ou de fome, ou doentes de peste, ou a espada. Lá quando Jerusalém foi tomada. Os que foram para o cativeiro estavam indo na condição, na possibilidade de terem o coração convertido a Deus. E aí junto vai os falsos profetas. Então Deus faz o quê? Eu não vou deixar esses estragarem lá, enganarem mais gente. Vou dar um juízo para essas pessoas. E Deus faz exatamente isso. Coloca um juízo aqui e nomeia. E para cada falso profeta é um juízo diferente ali, de acordo com o que era para cada um. Amém? E assim nós terminamos então esse comentário de hoje, de Jeremias de 26 ao 29.
reforçando. Esses capítulos 26 ao 29 nós precisamos ler com muita atenção, principalmente o início do capítulo, porque são coisas que já aconteceram na história de Jeremias entre os capítulos 7 e 25. Lembrando, do 2 ao 25 são profecias para ajudar antes do cativeiro. Do 26 ao 29 é Jeremias contando sobre a vida dele, as coisas que aconteceram durante as profecias. Como que abre um parênteses ali, tá bom? Amanhã nós vamos ler os capítulos 30 e 31, e são capítulos muito importantes. São capítulos, esses capítulos do 30 até o 33, é chamado um pouquinho assim de livro da consolação, capítulos da consolação, do 30 ao 33. Então Deus vai falar exatamente com os seus servos fiéis. E são capítulos muito lindos. Espero que essa leitura de Jeremias seja bênção para você, como está sendo bênção para mim. Que Deus abençoe e recompense esse tempo aqui. Amém? Até amanhã. Fiquem com Deus.